Então, beleza, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Quem está presente aí. É o seguinte, eu vou apresentar a minha tela aqui e começar a fazer a correção da semana 3 do PET 4, né? Então, deixa eu apresentar aqui. Tela inteira. Compartilhar. Gente, então, tá todo mundo vendo minha tela aí? Sim. Beleza. Augusto, Alex. Então, gente, é muito bom vocês estarem aí participando da aula para ficar mais dinâmico, né? Antes de começar, pessoal, quero lembrar para vocês que na semana do dia 21, não sei se vocês já devem estar sabendo, né? Mas na semana aqui do dia é, do dia 20, deixa eu confirmar aqui. Então, a gente vai ter aí provas diagnósticas que vai avaliar o... Eu mandei lá no grupo de vocês, não sei se vocês devem ter visto, mas a gente vai ter provas diagnósticas para fazer uma avaliação, né, dos conhecimentos de vocês. Só que essa prova diagnóstica não vai ser igual àquela que eu mandei, não. Vai ser uma prova que vocês vão fazer pelo aplicativo Conexão Escola. Então é importante que todo mundo tenha esse aplicativo Conexão Escola para conseguir fazer a prova. Deixa eu ver, só confirmar aqui a data. Deixa eu ver aqui no 7º ano, que eu mandei no grupo de vocês. Ó. Tá vendo? Vou colocar aqui o vídeo. Olha aqui, ó. Então, esse aqui é o vídeo da Secretaria de Educação falando sobre as provas diagnósticas. Vou colocar aqui a data. Eu quero confirmar com vocês. Ó, o cronograma. Então, é isso aqui que é interessante para nós. Ó. Anos finais do ensino fundamental. Dia 19 a 21 de outubro. Então, se vocês olharem aqui no calendário, pessoal, aqui, ó, dia 19 a 21. 19 é segunda-feira, né? Sem ser na próxima segunda-feira, dia 12, é na outra. Né? Lembrando que a semana que vem é uma semana de recesso, certo? Então, na semana que vem a gente não tem aula, certo? E na outra semana, dia 19 até dia 21, mas provavelmente eles vão não, então sim, vocês vão ter 3 dias, 19, 20 e 21, para fazer as avaliações diagnósticas. Então essa avaliação diagnóstica é importante que você participe, principalmente vocês que estão participando bastante das aulas, né? Porque as chances de tirar uma nota boa é muito grande. Então é muito importante que vocês participem dessas aulas, dessa prova, para que vocês, né, mostrem aí se realmente estão conseguindo aprender alguma coisa nesse estudo remoto e tal, certo? Então, é necessário que você tenha o aplicativo Conexão Escola e se você não tiver o aplicativo, né, você vai baixar esse aplicativo na Play Store, né, e para fazer o cadastro, você precisa de saber o seu número de matrícula. Caso você não saiba, pode me perguntar que eu falo para vocês. Viu? Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu aí? Sim. Então, beleza. Aí agora, pessoal, a gente vai fazer a correção, então, dessa semana aqui. Ó. O que acontece, pessoal? Nessa semana aqui, o assunto ele foi um pouco para o lado da história, né? Foi um pouco para o lado da matéria de história. Por quê? Porque traz aqui
né, informações sobre a Revolução Industrial, certo? Então aqui tem um breve texto aqui, ó, falando sobre a evolução tecnológica, né? E né, é nessa tecnologia que esbarra nas ciências, né, na matéria de ciências. Então vamos aqui tentar resolver essas questões aqui, né? Estão mais relacionadas com história, mas vamos tentar aqui. Ó, primeira questão, descreva o conjunto de mudanças que caracterizam a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra do século XVIII, né? Então, pessoal, o que acontece? Ó, então, o que acontece aqui? A Revolução Industrial, pessoal, ela foi caracterizada por uma mudança na forma de produção das mercadorias, das coisas no geral, né? Principalmente indústria têxtil, né? Começou ali com a indústria têxtil, né? Então, como que era antes da Revolução Industrial, né? E antes os tecidos, né? Eles eram fabricados de forma manual, né? Então eram fabricados por teares manuais, né? E isso fazia com que a produção de um tecido levasse muito tempo, né? E, consequentemente, aquele tecido também ele era muito caro. Então, nessa época, a gente está falando aqui de 1700 e pouco, né? 1760, por aí, né? No século XVIII. Então, isso, pessoal, encarecia muito. Isso encarecia muito o tecido, o preço do tecido, né? Só que aí, pessoal, agora que vai entrar a parte da ciência. Aí, o que aconteceu? Teve a invenção, né, de uma máquina, né, que é a máquina a vapor. Quer ver? Máquina a vapor. Tear. Máquina de tear a vapor. Então aqui, ó, vamos pegar uma imagem aqui. Então, aqui, pessoal, a gente está vendo uma máquina de tear a vapor, né? Então, essas imagens aqui mostram mais ou menos como que eram essas máquinas. Então, o processo antes era manual, igual a gente está vendo aqui, ó, nessa imagem aqui. Só que aí o processo se tornou industrial, se tornou, né, uma máquina, né, fazendo aquele trabalho. E com a máquina fazendo o trabalho, a gente tinha uma aceleração no processo, era muito mais rápido fazer o tecido. E com isso, o preço do tecido também reduziu bastante, né? Então isso fez com que mais pessoas pudessem comprar e aí você teve um aumento na produção também. Então isso tudo levou um aumento na produção. E aí a gente teve muitas máquinas sendo produzidas, né, desenvolvidas com essa tecnologia, usando o vapor para movimentar as peças, né? Então aqui, ó, descreva o conjunto de mudanças caracterizado a Revolução Industrial. Então aqui, ó, vamos colocar bem resumido aqui, ó. Então primeiro aqui, ó, deixa eu tirar aqui, houve uma mudança na forma de produção, onde as máquinas a vapor substituíram
os teares manuais. Pessoal, eu não vou prolongar muito nisso não. Então tá aqui, ó. Até porque vocês já devem ter visto ou vão ver isso aqui na matéria de história, viu? Então aqui, ó, houve uma mudança na forma de produção, onde as máquinas a vapor substituíram os teares manuais. Então isso, pessoal, é uma coisa natural, viu? O ser humano, ele procura sempre reduzir esforços, né? Aumentar a sua eficiência. E isso é uma coisa natural, não tem o que parar isso aí, não tem como parar isso aí, é natural do ser humano. Então a gente teve, na época ali, ó, do século XVIII, 1700 e alguma coisa, né, a gente teve as máquinas a vapor, né? Logo depois a gente teve os motores a combustão, né? E hoje, pessoal, a gente tá partindo para motores elétricos, né? A gente já tem muitos motores elétricos, mas a gente está tendo uma evolução dessa forma aí. E isso é uma coisa que vai acontecer, doa a quem doer, vai continuar acontecendo isso aí, né? A gente vai ter uma próxima revolução, né? Vai ser a revolução dos robôs. A gente vai ter a introdução de vários tipos de robôs aí fazendo tarefas no nosso dia a dia, normal. Igual a gente tem hoje uma máquina de lavar roupas que você coloca lá e vai embora, vai trabalhar, ela fica lá trabalhando para você. A gente já tem os robôs que aspiram a casa, que você sai de casa e eles já ficam lá fazendo o trabalho. E isso vai ser uma coisa comum da agora para frente, né? É uma nova revolução que está acontecendo aí, né? E a gente vai presenciar isso aí. A segunda atividade aqui, pessoal. Pessoal, se tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa também, viu? Vocês podem comentar tranquilamente. Pode ficar à vontade. Eu só não estou vendo, pessoal, o chat. Eu não sei se tem alguém conversando aí no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas se tiver alguma questão, vocês podem falar aí, viu? Que eu vou escutar e a gente vai comentando. Ó, continuando então, pessoal. Segunda atividade. Analise a tabela sobre a evolução tecnológica. Então aqui tem algumas datas, né? Antes de Cristo, depois de Cristo e por aí vai. E vamos ver aqui as questões. Quando surgiu a telefonia celular e a internet para uso comercial, que benefícios elas trouxeram para a humanidade? Então, pessoal, essa aqui já é uma coisa mais atual, né? Então, vamos colocar aqui, ó, a telefonia celular. Telefonia celular. Vamos procurar aqui. Ó, para uso comercial. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Então, telefonia celular, a patente foi em 1940, né? Ou seja, há 80 anos atrás. Isso aqui foi a patente, né? Mas aqui, ó, começou a ser utilizada, né? Uso comercial. Deixa eu ver que eu acho que essas datas aqui. Deixa eu só confirmar aqui, ó. Então, vamos pesquisar aqui, ó, telefonia celular, para ver se vai bater a data. Uso comercial. Gente, eu acabei clicando nesse site aqui, ó, o Braille, né? E esse site aqui vocês já devem conhecer ele, é um site para ajudar nos estudos. Só que esse site tem só um probleminha. Ele tem um probleminha que qualquer pessoa pode ir lá e escrever o que quiser
e não tem assim uma moderação muito boa. Então vamos pegar aqui no Wikipedia, que é um site que já passa por uma moderação. Então aqui, ó, a telefonia celular, né? Historicamente, aqui no Brasil, em 1990, que começou a operar comercialmente a telefonia celular. Então, nós vamos usar essa data aqui, ó. Telefonia celular comercial tá junto com a internet aqui nessa tabelinha. 1990. Celular e internet 1990. Certo? E aí, a segunda questão aqui, ó, a segunda pergunta. Que benefícios elas trouxeram para a humanidade? Pessoal, então, seres humanos, nós somos seres sociais. Quer dizer que a gente aprende com as nossas experiências individuais e a gente consegue passar esse aprendizado para outras pessoas, né? E o que a gente ganha com uma facilidade na comunicação? Porque a telefonia celular e a internet, ela facilitou a comunicação entre os seres humanos, certo? Então, com isso, pessoal, a gente ganha, por exemplo, em aprendizado. A gente pode aprender várias coisas, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. Antigamente, muita gente tinha que ter ali um livrinho de receitas que era passado de geração para geração. Então, tinha lá um livrinho de receitas. Ó, como que esse livrinho de receita aqui é da minha avó, assim que ela fazia um biscoito, por exemplo, né? Hoje em dia, pessoal, não precisa mais disso. Hoje em dia, você pode procurar receitas na internet, né? Então, isso eu estou dando somente um exemplo, certo? Somente um exemplo. E uma outra coisa que está se tornando assim, mais evidente ainda é a não dependência, né? A não dependência da gente ter formas centralizadas de distribuição de informação. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos dar um exemplo para vocês. Notícias, certo? Antigamente, pessoal, só tinha três formas de você saber o que estava acontecendo lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Só tinha três formas. Ou pelo rádio, ou pela televisão, ou então pelo jornal. Então você tinha essas três formas: rádio, televisão e jornal. Agora eu pergunto para vocês, hoje a gente depende dessas três formas? O rádio, televisão e o jornal? Não. A gente pode... Não. Então, perfeito. A gente pode buscar essa informação através da internet, do YouTube, né? Às vezes do Facebook. Isso aí, pessoal, é um benefício, né? Só que aí, com todo benefício, toda coisa que é boa, ela também tem um lado ruim. Mas qual que é o lado ruim? O lado ruim, pessoal, são as informações falsas, né? As famosas fake news. Só que isso, pessoal, é uma coisa que nós vamos ter que aprender a saber diferenciar uma notícia verdadeira de uma notícia falsa, certo? Para a gente ficar blindado com relação às notícias falsas, né? Então, se você vê uma notícia, o Pelé morreu, você vê lá no Facebook, Pelé morreu. Você vai sentar na cadeira e começar a chorar porque você viu lá no Facebook que o Pelé morreu? Não, gente, eu pelo menos eu faço isso, eu vejo lá, Pelé morreu no Facebook, certo? O que eu faço? Vou procurar em outros lugares, vou digitar lá no Google, vou procurar se tem algumas outras fontes de notícia falando a mesma coisa. Se tiver todo mundo falando a mesma coisa, beleza. Então, provavelmente é uma notícia verdadeira, né? E provavelmente vai passar no rádio, vai passar na televisão, vai ser publicado em jornal. Então,
a gente tem que estar atento a esse detalhe, né? A gente não pode falar assim, não pode ter, por exemplo, igual estava tendo aí uns tempo atrás, uma forma de controlar a internet para não ter divulgação de fake news. Isso, pessoal, é ilusão, né? Isso aí é complicado, você controlar a internet, né? Não, as pessoas que têm que saber se blindar para não sair acreditando em tudo, né? Então, isso para mim é uma coisa nova, para vocês que são mais jovens, vai ser muito mais fácil, né? Muito mais fácil para vocês conseguir se blindar de notícias falsas, certo? Então aqui, ó, vamos responder então aqui, ó. Quais são os benefícios? Ó, a facilidade na comunicação, a facilidade na comunicação entre as pessoas. Pessoal, então essa facilidade na comunicação, lembrando que nós somos sociáveis, isso aqui traz muitos benefícios, né? Então, facilidade na comunicação, ficou uma coisa vaga, mas essa facilidade pode te trazer conhecimento. Hoje você pode fazer um curso de engenharia à distância, EAD, né? Você pode aprender como arrumar o seu carro olhando um vídeo do YouTube, né? Quer dizer que você vai olhar no vídeo do YouTube e vai arrumar o carro de uma para outra? Não, né? Tudo vai depender da sua experiência também, né? Mas as informações você consegue adquirir ali, certo? Relacionamento entre pessoas, a gente tem aplicativos que a gente não depende mais da telefonia celular, né? Então, as coisas estão evoluindo de uma forma tão rápida, né? E isso traz, sim, muitos benefícios, porque nós somos sociáveis, precisamos dessa comunicação. Então, essa facilidade ajuda muito. Agora, quais são os prejuízos do uso inadequado de tecnologias e recursos midiáticos podem trazer para os usuários e sociedade? Então, aqui, ó, prejuízos, pessoal. Eu vou colocar aqui então, ó, disseminação de notícias falsas, então deixa eu ver que as palavras parecem estar erradas. Disseminação de notícias falsas. O que mais, pessoal? Quais são? O que vocês me falam aí? Quais são os outros prejuízos que a gente pode ter com essas tecnologias? O que vocês acham? Alguém poderia falar algum prejuízo? Professor, Oi? nesse negócio, mesmo criança de robô, muitas pessoas ficam sem serviço, sem trabalho. Quem está falando? Alex. Alex. Esse aí, Alex, é um ponto de vista que eu comentei o ano passado com os alunos meus lá de Celso Bueno. Então, lá em Celso Bueno, eu vou tentar falar mais rápido, sim, vou tentar ficar demorando muito para não prolongar muito a aula. Mas lá em Celso Bueno, o Alex, é uma região que é rodeada por fazendas. Lá na cidade de Celso, é uma cidade praticamente, tem na faixa de 3 mil habitantes. Lá em Celso Bueno, o Alex, a maioria das pessoas trabalha em fazendas. E aí, o que acontece? Eu falei com os meus alunos lá, eu falei assim, ó, vocês podem se preparar, vocês podem, sim, já pensar aí que o trabalho manual nas fazendas, assim como aconteceu nas indústrias, né, há muito tempo atrás, o trabalho manual ele vai ser substituído por máquinas e depois por robôs, né? Então, o que acontece? Aí um aluno falou exatamente o que você falou aí, Alex, que isso aí pode ser uma coisa ruim, porque vai tirar emprego das pessoas. Só que aí, Alex, a gente tem que pensar no seguinte,
as pessoas, né, antigamente, as pessoas geralmente tinham... Antigamente, Alex, as pessoas geralmente tinham ali 5, 6, 7, às vezes 10 filhos. Você já deve ter escutado alguma vez falar sobre isso. Hoje em dia, os casais têm uma média de 2 filhos. Então, o que quer dizer isso? As pessoas, elas estão... a tendência da humanidade agora está no nível crescente. Mas a tendência da humanidade é estabilizar e depois reduzir um pouco o número de pessoas. E o que acontece? Pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí, que se quiser falar, pode falar. Deixa eu ver quem quer. Se quiser falar, pode falar, gente. Criançada show. Então, Alex, o que acontece? Deixa eu terminar meu raciocínio, então. O que eu falei para os meus alunos? Professor. Harrison, você quer falar alguma coisa? Professor. Oi. Pode falar. Essa aí sou eu. Então, quem está falando? Será que é a Giovana? Giovana. Ah, tá. Beleza. Giovana, então... desliga seu microfone aí, por favor. Depois vamos ligar o microfone só quando for falar mesmo, que aí não dá interferência. Então, Alex, o que acontece? Antes, aqui em Monte Carmelo, era muito comum vir um fazendeiro levar um caminhão cheio de pessoas para trabalhar na fazenda, trabalhar na colheita. Hoje em dia, ele leva apenas uma pessoa, que é o tratorista, que vai dirigir a colheitadeira. Então, antes você tinha ali 20 pessoas e hoje você só tem uma, né? Então, essa questão, Alex, é uma questão assim, que não tem como frear. Não tem como. É uma coisa natural, né? Então, o que acontece? O que a gente tem que fazer? Vocês, principalmente, Alex, tem que se preparar para isso. Vocês não podem, por exemplo, o Alex, se especializar em empanhar café, por exemplo. Você está entendendo, Alex? Onde eu quero chegar? Então, você não pode se especializar em empanhar café, né? Você talvez nem ser tratorista. Talvez nem ser tratorista. Por quê? Porque já tem tratores que não precisam de tratorista. Já tem tratores que andam sozinho pela fazenda. Quem que está controlando esse trator? Lá na sede da fazenda, você tem uma sala de comando, onde uma pessoa consegue controlar 10 tratores, por exemplo. Você está entendendo? Então, o que você tem que fazer, Alex? Você tem que pensar em se especializar nesse tipo de coisa, né? Na verdade, as pessoas, Alex, no futuro, elas vão ser apenas empreendedores. Cada um vai ser um empreendedor. Cada um vai ter que desenvolver, se aprimorar em alguma coisa, né? Por conta própria, para prestar um serviço. Porque não vai ter uma quantidade muito grande de empregos, por exemplo. Né? Hoje a gente está vendo lojas, né, sendo substituídas por e-commerce. Então, essa é a tendência. Ah, então vai faltar emprego? Eu falo para você que não vai faltar emprego. Por quê? Porque na medida que essas tecnologias avançam, a humanidade ela vai diminuir. As pessoas vão tendo menos filhos. Então, as tecnologias vão avançar e a humanidade ela vai dar uma reduzida, né? E vocês têm que se preparar para isso. É uma coisa natural, certo? Então, assim... Mas eu vou colocar aqui, porque
até isso chegar a um equilíbrio, isso aí realmente vai ser um problema. Eu vou colocar aqui o que você falou, sua opinião. Então aqui, ó, a perda de empregos a curto, vou colocar assim, ó, a curto e médio prazo. Então, sim, até que a coisa se estabilize, realmente a gente vai ter perda de empregos mesmo, tá certo? Cite benefícios da tecnologia para a educação e para a medicina. Vocês querem me falar alguma coisa que vocês colocou aí? Benefícios? Pode falar. Na educação, auxiliam professores e alunos nas pesquisas didáticas e na comunicação, além de cursos e faculdades à distância. Na medicina, auxilia no tratamento e prevenção, através de exames como ultrassonografia e ressonância, até mesmo em cirurgias. Perfeito. É o Alex, não é? Falando, né? Ou é Augusto? Não, Augusto? sim. Beleza. Então, Augusto, certinho, viu? Então, aqui, ó, na educação, facilita na transferência de conhecimento. Na transferência de conhecimento. Na medicina, no desenvolvimento de novos tratamentos e sua divulgação. Augusto, a sua resposta ficou melhor do que a minha, viu? Parabéns. Eu vou colocar uma resposta mais resumida aqui, mas a sua ficou melhor que a minha, viu? Então aqui, ó. Então na educação, essa transferência de conhecimento. Essa transferência de conhecimento, pessoal, ela pode ser, ela não precisa de estar numa escola, numa faculdade. Esse conhecimento, ele pode estar na rede. O YouTube, eu falo para vocês que hoje é uma das principais fontes de conhecimento, a internet como um todo. Eu falo para vocês que hoje é uma das principais fontes de conhecimento. Só tem um problema, né? O problema é a experiência, né? Então, nas faculdades, a gente vai ter um pouco mais de experiência, né? A aula presencial, ela te dá mais experiência, né? Uma comunicação melhor também. Não tem como comparar a comunicação da sala de aula com a comunicação de uma aula online, igual a gente está vendo aqui agora. Eu falando com o computador, né? Então, o olho no olho é muito importante. Então, mas essa transferência de conhecimento já está acontecendo pela internet. E na medicina, novos tratamentos. Então a gente está vendo hoje em dia vários centros de pesquisa desenvolvendo a vacina para o coronavírus. E acaba que um centro de pesquisa se comunica com o outro. E eles vão trocando essas informações, talvez experiências, né? Para quê? Para acelerar o processo. Então, isso aqui também é uma coisa muito importante. E a número 4, pessoal, leia o texto que segue, reflita as respostas, reflita e responda
as questões A e B. Então, tirei esse S aqui. Estava no PET, estava errado. Ó, construir os dispositivos de hoje em dia, que tipicamente têm uma vida de cerca de 2 a 3 anos, consomem uma grande quantidade de recursos. Para construir um computador normal, são necessárias 3 vezes o seu peso em combustíveis fósseis. Por cada grama de uma bolacha de silicone, 630 gramas de combustível fóssil são usados. Por 2 gramas de microchips, são necessários 1,5 kg de combustíveis fósseis e outros químicos, sem falar nos 30 litros de água potável. Um PC precisa de cerca de 1,5 toneladas de água para ser fabricados. 22 kg de químicos prejudiciais, extremamente perigosos e prejudiciais como chumbo. Então, pessoal, isso aqui são informações aí sobre desenvolvimento aí dos prejuízos, vamos dizer assim, para o ambiente no desenvolvimento das tecnologias. Beleza, pessoal. Então, letra A. Enumere os impactos ambientais na produção de dispositivos eletrônicos. Então, gente, a gente está falando aqui de produção de tecnologia, né? E no começo, pessoal, os prejuízos ambientais eram muito maiores. Então, hoje em dia, isso também é natural. Hoje em dia, o que está acontecendo? A tecnologia ela vai se desenvolvendo para reduzir também os impactos ambientais de forma natural. Então, se a gente for pensar, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se a gente for pensar, por exemplo, no computador. O computador, quando ele surgiu lá em 1940, ele era do tamanho de uma casa, quase. Um computador, os circuitos dele ali era quase do tamanho de uma casa. Eram usados apenas para fins militares, certo? Tem um filme muito legal falando sobre isso aí. Eu só não lembro o nome dele. Depois eu procuro ali para vocês. Não, peraí que eu estou lembrando. Depois eu falo. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente já tem computadores desse tamanho aqui, ó. O celular é um computador, certo? E qual que é a diferença entre um computador do tamanho de uma casa com um celular desse aqui? Você tem uma redução na matéria-prima que você precisou para desenvolver ele. Então, essa redução na matéria-prima também vai reduzir os impactos ambientais. Isso, gente, é uma coisa natural. A gente não pode tentar frear. A gente não pode pensar em frear o avanço tecnológico, né, a fim de proteger o ambiente. A gente tem que pensar em avançar, promover o avanço tecnológico, porém buscar um avanço sustentável. Porque aí você vai ter as duas coisas. Você vai ter o avanço tecnológico e você vai ter a sustentabilidade. Você não pode frear um por causa do outro. Entendeu? Então, os dois têm que andar juntos. Mas, vamos colocar aqui, enumera os impactos ambientais da produção de dispositivos eletrônicos. Ó, produção de lixo tecnológico. Então, gente, o que acontece? Tem muito aparelho eletrônico que ele vai para o lixo, vai para o aterro sanitário sem ser reaproveitado e sem um erro, né? Então, deveria sim ter uma reciclagem desse material. Produção de lixo tecnológico, consumo de recursos ambientais
consumo de recursos ambientais e poluição ambiental. Então, as fábricas, elas poluem bastante, principalmente na Europa, que lá a energia ela vem de termoelétricas. Então, você precisa de queimar combustível, fazer fumaça para conseguir fazer uma fábrica funcionar. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma matriz energética muito mais limpa do que a de lá, que são as hidrelétricas. E outra matriz que está surgindo, vocês com certeza já ouviram falar, que é a energia solar fotovoltaica. Essa é mais limpa ainda, né? Essa aí é mais limpa ainda. Então, como eu falei para vocês, a tecnologia ela vai evoluindo, né? E a sustentabilidade também. Então, vamos pensar na energia fotovoltaica. É uma forma muito sustentável de fazer uma fábrica funcionar, em comparação com as fábricas lá do início da Revolução Industrial, que eram movidas a carvão. Então, a gente tem muito menos poluição, né, nessa energia fotovoltaica. Então, isso é um desenvolvimento, certo? Vamos ver aqui a próxima questão. Com base nos conhecimentos adquiridos ao longo dessa semana, como seria o descarte ideal de dispositivos eletrônicos? Gente, agora eu vou perguntar para vocês. Às vezes, um brinquedo para de funcionar, né? Ou um celular que está muito velho, não funciona mais. Na casa de vocês aí, como que vocês costumam descartar esses materiais? Eu pergunto para vocês. Alguém poderia me falar? Pergunta de novo. Ó, vamos supor que... quem está falando aí? Quem falou agora? Não conheci. Giovana. Giovana, vamos supor que o seu celular, ele quebrou a tela dele, né? Isso é comum, pode acontecer, né, com qualquer um. E aí, você foi tentar arrumar essa tela desse celular, só que quando chegou lá no conserto, o cara falou assim para você que para arrumar a tela custa R$500. E o celular custou 800, vamos supor assim. Você concorda comigo que não compensa arrumar essa tela? Sim. Pois é. Então, o seu celular está com a tela quebrada, estilhaçada mesmo, e não compensa mandar arrumar. Como que você vai jogar esse celular fora, Giovana? Eu vou jogar ele, aí eu tenho que descartar ele, porque não vai compensar arrumar. Isso. Aí, jogar, não no lixo, né, porque ele, deixa eu ver como é que eu explico. Vai acontecer, uma substância tóxica, aí vai dar, como se fosse colocar fogo, aí dava problema, né? Então, descartar em outro lugar. Lugar que descarta pilhas, tem essa... Então, Giovana, isso aí que você falou seria assim, ó, o descarte ideal, vamos dizer assim, uma coisa assim. Agora, eu pergunto para você, na realidade mesmo, na sua casa, se isso acontecer, como que você vai jogar esse celular fora? Imagina que você está na sua casa, o celular não compensa arrumar, está quebrado, não funciona mais. Como que você vai fazer para jogar ele fora? Pode falar na real mesmo, não tem problema não. Eu jogo ele fora. No lixo, não é? Você concorda comigo? Uhum. Mais alguém aqui, pessoal, concorda que é mais fácil jogar no lixo? Colocar na lixeirinha lá e depois o lixeiro levar? Então, pessoal. Então, eu vou dar uma dica para vocês que se todo mundo que está assistindo essa aula usar essa dica, praticar essa dica, que é muito fácil, eu falo para vocês que vocês vão contribuir muito para o meio ambiente. Ó, eu lá em casa, pessoal, eu faço assim, eu coloco o lixo, que é aquele lixo assim que é aquele lixinho do banheiro, é o lixinho da pia da cozinha,
Então, assim, aquele lixo que realmente não tem o que fazer com ele, eu coloco ele naquele saco preto de lixo mesmo, normal. Só que uma caixinha de papelão, uma latinha de alumínio, de refrigerante, uma garrafa PET, né? Uma garrafa de vidro, né? Então, esse tipo de lixo que eu sei, e vocês também sabem, que tem pessoas que recolhem esse lixo, tem pessoas que reciclam esse lixo, né? Eu faço o seguinte, eu coloco ele num saquinho separado. Um saquinho desses de mercado, eu coloco esse lixo separado e deixo lá do saco, deixo lá do lado do saco preto de lixo normal. Então o que acontece? Na minha rua sempre tem uma senhora que passa recolhendo. Isso aí, ela passa, ela sabe o horário do caminhão do lixo e ela passa antes do caminhão do lixo recolhendo esse tipo de lixo que dá para ser reciclado. E no caso do celular, vocês podem fazer a mesma coisa. Aqui em Monte Carmelo, lá no aterro sanitário, lá tem uma usina de reciclagem. Então, se você colocar separado, o pessoal do caminhão do lixo, eles vão colocar separado também. Eu não sei se vocês já viram o caminhão do lixo, que eles colocam alguns sacos de lixo em cima do caminhão. Já vi. Vocês já viram? Sim. Pois então, eles fazem isso por quê? Porque o lixo comum, aquele lixo, aquele saco preto lá, comum, eles jogam na prensa do caminhão, naquela prensa. E aquele lixo que eles sabem que é reciclado, um papelão, uma garrafa PET, eles jogam lá em cima, certo? Eles vão enchendo aqueles bags, que é aquela sacola gigante, e vão jogando lá em cima do caminhão. Porque aquilo lá, pessoal, aquilo lá vai ser reciclado, vai gerar dinheiro. Eu não sei quem que ganha com isso, eu não sei se é a empresa que está lá, a usina de reciclagem que está lá que ganha com isso, eu não sei se os próprios funcionários ganham com isso, ou se fica para a prefeitura, eu não sei quem que é que vai ganhar com isso, mas alguém vai ganhar com isso, e na verdade o ambiente, o meio ambiente também vai ganhar com isso. Nós também vamos ganhar com isso, certo? Então, vou dar essa dica para vocês, viu, gente? Quando for colocar o lixo para fora, deixa separado aquela latinha de alumínio, aquela garrafa PET, aquele papelão, aquele vidro, deixa separado. E o lixo comum, vocês deixam lá naquele saco preto mesmo, certo? Isso aí é uma forma da gente estar fazendo a nossa parte, viu? Ó, então, com base no conhecimento, descarte ideal de dispositivos eletrônicos. O descarte ideal seria como a Giovana falou, né? Você procurar um lugar especializado que recebe pilha, que recebe bateria. Só que a gente sabe que essa não é a nossa realidade, infelizmente, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou colocar a realidade, deixar. Isso aqui é o que a gente pode fazer. Ó, deixar o lixo que pode ser reciclado em local separado daquele, que não pode. Então, pessoal, simplesmente isso aqui, ó, separar o lixo que você sabe que dá para ser reciclado daquele lixo normal. Simplesmente isso, certo? Eu não vou pedir para vocês procurar uma central, não vou pedir isso não. Eu não vou pedir para vocês também
fazer uma lixeirinha na porta da casa de vocês, assim, ó, vermelho, plástico, verde, vidro. Não, isso aí também não. Eu vou pedir uma coisa que dá para ser feita, né, que é simples, que é fácil. É só você separar o lixo normal do papelão, do vidro, do metal, certo? Que você sabe que dá para ser reciclado, separar isso na sacolinha, né? Essa sacolinha de mercado mesmo. Só isso, pessoal. Só isso aí e a gente já vai estar fazendo a nossa parte, viu? Pessoal, então aqui acabou a correção. Eu vou encerrar a aula por aqui, certo? E espero, pessoal, que vocês tenham entendido principalmente essas questões aí sobre o avanço da tecnologia. Então, o avanço da tecnologia não vai ser muito prejudicial, viu? Se a gente se comportar de forma sustentável, certo? E também que a gente pode fazer a nossa parte com relação ao lixo, simplesmente separando o lixo normal do lixo reciclado, certo? Então é isso, são coisas simples que a gente pode fazer. Viu, pessoal? Então vamos encerrar a aula por aqui. Já são 1h57 e eu vou encerrar a aula. Beleza, gente? Muito obrigado pela participação. E na próxima semana a gente não vai ter essa aula, viu, gente? Próxima semana é um recesso. Beleza? Beleza. Então até mais, pessoal. Muito obrigado pela participação. Falou, gente.